estava presente? Acho que não. Estava, Moisés? Depois diga. Não, eu não estava presente no Ok, sábado sim. Nelson, passado. Nelson Nery Costa, Nildomar da Silveira Soares, Otto Mário Lustosa Torres e Plínio da Silva Macedo. Um minutinho. O presidente abre a sessão e, em cumprimento da regra regimental, declara vaga a cadeira 16 desde o dia 6 do andante mês, com o silêncio do confrade Eustáquio Portela Nunes Filho, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. Anuncia o edital de preenchimento dela no prazo legal de 10 dias, lendo os dispositivos que assim prescrevem fazê-lo. Em seguida, informa a edição de decreto estadual atinente à Lei Aldir Blanc, concitando o acadêmico Nelson Nery a que faça uma explicação sobre a matéria, o que obrou este de maneira detalhada, inclusive respondendo a vários questionamentos levantados pelo plenário. Nelson fez com o conhecimento que tem, por acompanhar esses assuntos na posição de presidente do Conselho Estadual de Cultura e membro do Conselho do CIEC, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura. O presidente, por exemplo, quis saber sobre recursos para publicação de livros na editalização respectiva, e o acadêmico Nelson a tudo esclareceu no que estava a seu alcance. Nas alocuções acadêmicas, falaram por ordem Nildomar para indagar sobre a obediência da regra que manda se faça o hasteamento do pavilhão acadêmico na sede a meio pau por 3 dias na ocasião de luto pelo falecimento de acadêmico. Lembra a figura na academia, na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, do professor Hélio Gomes, em cujas aulas de psiquiatria forense agregava o professor Eustáquio Portela, inclusive trazendo às aulas, pacientes psiquiátricos para exemplificação de casos. E assim recordando e homenageando o confrade Portela, todos os que seguiram no uso da palavra disseram algo mais sobre ele e a grandeza de sua figura para a cultura brasileira e para a medicina em particular. Eu levou, por exemplo, à distinção de ocupar uma cadeira 3 na tradicional Academia Nacional de Medicina, tal lembraram Itamar e Plínio. Jonas fez digressão sobre os Pereira Nunes, do Piauí, tronco familiar parental do elogiado Portela Nunes, por linhagem materna e paterna. Elmar volta ao tema do futuro edital sobre a Lei Aldir Blanc e diz que tem já livro pronto, passando a aguardar os termos de possível concorrência. Nelson, a propósito, acentua reiteradamente que o presidente puder privar esse som concorrente, né, de alguém com o microfone aberto, tá? Presidente, fica interessante. Está muito alto um som concorrente. Tal muito conhecemos, mas de chamada editalícia de projetos com vistas à publicação. Lembra que o recurso financeiro alocado não é pequeno em volume, mas se considera que sua aplicação será problemática por entrave de várias ordens, inclusive o tempo abreviado de seu possível uso e injunções da política federal e suas prevenções contra governos locais que têm por adversos. Jonas diz de seu contentamento por um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2020 ser o seu professor em Londres, Roger Penrose, referindo-se também a outro, igualmente seu professor no doutorado britânico, ganhador do prêmio em 1979, Abdi Salam. Zosmo aparteia e arrisca que, se ele não tivesse voltado de Londres, quem sabe, também já não seria titular de prêmio Nobel, no que Jonas lembra que, voltando ao Brasil, o AI-5 o vetou até de entrar numa universidade. Felipe dirige breve cumprimento ao plenário. Miguel de Moura registra que leu o interessante artigo do professor Manuel Paulo Nunes na revista da ANE, último número,
e também publica matéria sobre a obra do poeta parnaibano Diego Mendes de Souza, dizendo, por fim, que acaba de concluir a escrita de livro sobre a vida de Jesus. Nelson observa que a próxima eleição acadêmica será a primeira a ocorrer na gestão do presidente Osório Tavares e que tem a expectativa de que se observe uma ampliação no espaço e composição do quadro acadêmico, com a presença do Brasil diverso, por exemplo, em termos étnicos e de gênero, sobre o que Jonatas acrescenta, que se faça uma espécie de busca de nomes qualificados para as candidaturas nas universidades, por exemplo. E o presidente diz que o assunto não deve ser tratado de maneira a que adentrem a academia tensões desnecessárias ou estresse de fora de seus muros. Otto agradece a Zósimo pelo exemplar do Dirceu, dizendo, abre e fecha aspas, Dirceu, dizendo que já o leu até a página 67 e lembra o dito, bem dito, de que nele há o sinal da, abre aspas, vida do homem guiada pelo método do homem, fecha aspas. Sobre a eleição, fala que a APL está amadurecida e não tem preocupação sobre eventuais dificuldades na iminência de suas escolhas e contingências que serão democráticas. Elmar, retomando a palavra, faz referências elogiosas a escrito de Felipe Mendes e Magno Pires, que rolaram no grupo Zap APLiano e em bloques confradeados. A cena para a futura página do Felipe na internet como auspiciosa. E o próprio Felipe menciona na sua página de memória, texto e imagem sobre a economia e a vida social do Piauí, qual uma espécie de Felipédia. O Zósimo anuncia que está lançando em breve nova e quinta edição de seu livro 100 Fatos do Piauí no século XX e prepara um trabalho sobre o Piauí no século XIX. Do rastro das homenagens a Eustáquio Filho, Itamar faz perorações elogiosas a uma dezena de profissionais piauienses valorosos, servindo à medicina no Brasil e na América do Norte e Europa, inclusive neste momento da emergência mundial pandêmica. Plínio, reportando-se à política ensejada pela Leão de Blanc e a eventual dificuldade de colegas acadêmicos em enfrentar os editais, pede que os confrades da área jurídica ajudem a superar tais vulnerabilidades. Lembra que o Instituto Histórico e Geográfico do Piauí poderia ser contemplado com recursos para a viabilização de um museu. Nelson lembra que não há contemplação, mas sim inscrição de propostas nessa política. Itamar, por fim, na pessoa de seu colega de escritório, Nelson Neri, manifesta sua expectativa da pronta recuperação da saúde do advogado Joaquim Almeida. Nada mais havendo a tratar, foi pelo presidente encerrada a sessão às 11 horas e 49 minutos, no qual lavrei este sumário, informando que a reunião, que esta é uma reunião gravada em sua integralidade. Esse é o texto, caros colegas, distinto presidente. Muito obrigado, professor Fonseca Neto. Eu coloco a ata lida em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão do dia 10, lida agora há pouco pelo secretário Fonseca Neto. Bem, antes de abrir a sessão para as falas, eu gostaria de dar aqui um informe. É que o nosso programa de internet, finalmente, que nós chamamos de TV APL, finalmente vai começar. Segunda-feira vamos ter uma reunião com o pessoal que está cuidando disso, da parte técnica, para decidirmos o dia do lançamento e como vamos fazer. Já passamos 4 temas para os 4 primeiros programas e as 4 primeiras semanas. Claro que nós vamos privilegiar, inicialmente e sempre que possível, a academia, os acadêmicos. Então, no primeiro programa, será uma entrevista com o presidente para dizer o que será o programa, como vai funcionar e quais são as atividades da academia para o final deste ano. O segundo programa, do segundo para frente, não está decidido. Vamos ver tecnicamente qual é a ordem. Mas os temas são os seguintes: a presença da mulher na literatura e na academia,
é uma entrevista com a professora Fez. Outro programa será com o professor Jonatas Nunes, sobre essa escolha de um ex-professor dele como Prêmio Nobel de Física. E o professor Jonatas vai dizer o que é um Prêmio Nobel, qual foi o trabalho que foi premiado, que foi escolhido para o autor, e qual foi a convivência dele com esse autor. E ele vai citar também que já teve outra oportunidade, outro professor dele que também recebeu esse prêmio. E o que foi que ele aprendeu com esses professores. E, basicamente, seria isso, os temas da entrevista com o professor Jonatas. O que ele já falou aqui para nós em outra sessão e que vai falar publicamente. E o outro tema, guarda-chuva, para o Chá das 5, será uma entrevista com o professor Felipe Mendes, para cuidar exatamente dessa questão do site dele, que ele vem fazendo aí já há um bom tempo, há alguns anos, e dizer como é que vai funcionar, qual é o conteúdo, e também vamos falar do novo livro dele, que está aí prestes a ser lançado. E aí vamos combinar, professor Felipe, se faremos o lançamento virtual agora ou mais adiante, isso aí são detalhes que vamos acertar. E os programas seguintes, depois que a gente fizer essa primeira leva, ver os ajustes, que claro que não vai sair como nós pensamos. Vamos fazendo os ajustes para que melhore o tempo. E aí, seria esse o programa do Chá das 5, aquela outra parte que estamos em dívida com a academia, que é a da oficina literária, com a transmissão de todas as oficinas no sábado. Então, depois não, aí fica só internamente, mas essa parte vai ser mais aberta porque se o Elmar, por exemplo, vem falar de poesia, é um assunto que vai interessar muito mais gente. O Felipe vai falar de economia, muito mais gente. O professor Pedro de história, muito mais gente. Então, essa primeira parte, a parte da oficina, ela será aberta ao público. Depois fechamos a sessão da academia para as nossas questões internas. São essas, basicamente, os informes que eu queria dar na sessão de hoje e dizer que vamos, a partir de agora, fazer aqui uma breve homenagem ao Piauí, né, que vai na segunda-feira, é o dia do Piauí, já foi comemorado antecipadamente, vai ser comemorado de novo, foi por conta da pandemia, oficialmente foi comemorado com antecipação e será na segunda-feira novamente. E quem quiser se inscrever, já pode levantar, só precisa levantar o braço, Omar, professor Pedro, não viu. Moisés, Fonseca. Eu só estou vendo aqui o aro do óculos, o aro superior do óculos do Itamar. Não sei se ele quer falar também. Felipe, ele levantou a mão. Aí. Felipe, já anotei aqui. Pedro. Anotei, professor Pedro. Professor Jonatas, eu acho que ele da imagem vai falar também, Jonatas. Itamar. Itamar, pronto. Vamos seguir aquele nosso roteiro de sempre, de 3 minutos, rota também, para que todos possam falar e ser ouvidos também. Dizia um padre, né, lá de Água Branca, que a pessoa deve falar alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. Vamos seguir aí dessa forma. Professor Pedro da Silva Ribeiro, hoje como representante aí do decanato da nossa academia, que a gente chama também de Colégio dos Cardeais, o senhor abre a sessão nesse momento com a sua fala. Bom dia. Bom dia. Sobre esse assunto, independência do Piauí, que já foi explorado à saciedade, fiquemos mesmo com os 2 primeiros, Abdias Neves e Monsenhor Chaves, que são os maiores nomes.
Sobre este assunto, há um pequeno detalhe que eu não vi nos livros dele nenhuma referência direta sobre isso. Quando terminou ali a célebre Batalha do Genipapo, né, o Figueiredo, ao invés de voltar para Oeiras, né, que era a sede do governo, ele se deslocou para Caxias, passando ali pelo Estranhado, que é a região de União hoje. Sobre esse aspecto, eu queria prestar uma homenagem à cidade de Oeiras, que, de certo modo, contribuiu para evitar o número, reduzir o número de mortes no Piauí, porque na batalha mesmo morreram 200 e tantos piauienses contra 15 ou 16 portugueses, que não eram todos portugueses, porque os soldados, a maior parte, eram brasileiros. Pois bem, aí de Oeiras nós temos o nosso amigo, né, Moisés Reis, que deve ficar satisfeito com isso e vaidoso da sua terra, como sempre. Aliás, eu nunca vi falar de um oeirense que não fosse vaidoso do Vale do Mocha, né, e do Canindé, que fica ali por perto. Pois bem, é o seguinte, Figueiredo era um oficial de alto nível, tanto que ele, quando voltou para Portugal, ele foi dirigir aquela academia de formação de oficiais, que corresponde às nossas agulhas negras, não é isso? Ele sabia muito bem que não tinha condições de montar uma defesa do governo em Oeiras, porque estaria isolado. Então, ele desloca-se para Caxias, quer dizer, a sorte dos piauienses, que morreram menos ainda, é que o Saraiva, né, não tinha chegado ainda, né, ele não tinha transferido a capital para Teresina. Porque se a capital fosse Teresina, é claro que ele teria se instalado em Teresina e não se deslocado para Caxias. Este assunto nunca foi abordado e nem eu tinha me preocupado com isso. Mas quando o Zosmo avisou a minha filha que eu diria que haveria uma reunião e nos 3 minutos o tema seria esse, eu me lembrei muito daquelas malandragens do Celso Barro lá em Pastos Bons, que 10 minutos antes da sessão vira-se para onde você vai falar sobre isso, você sobre aquilo e assim por diante. E aí do pobre diabo, não é, se não caprichar no português e na narrativa. O Fonseca Neto sabe muito bem como é que isso funciona e os Osmo. Então, era isso que eu queria lembrar, dar meus parabéns ao nosso amigo Moisés, né, porque sua terra salvou o Piauí de um prolongamento de luta com a sede do governo ainda em Oeiras, ao tempo do Visconde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins. Qualquer outro acréscimo que se faça é difícil, porque tudo sobre a nossa independência já foi dito e escrito, né? Inclusive um belo hino produzido pelo nosso poeta da Costa e Silva, que todos vocês conhecem, e que nas solenidades do Piauí geralmente são cantadas por pessoas com voz excelente e que me agrada bastante. Na última posse de acadêmico foi do próprio Moisés, né? Uma moça lá cantou o hino do Piauí com rara beleza, né? Era o que eu tinha que dizer para vocês. Bom, fiquei tão atento aqui à palestra do professor Pedro que me esqueci de ativar o microfone. O que fiz agora? Muito obrigado pela sua palavra. Como o professor Fonseca escreve sempre nos vagões da história, o senhor traz aqui uma história à margem da história. Professor poeta Elmar Carvalho, fique a postos que nós vamos ouvir agora o nosso eminente professor Jonatas Nunes e em seguida a palavra é sua. Professor Jonatas, bom dia. Bom dia a todos, colegas. O som está desligado. Ligar o microfone, professor Jonatas. Obrigado. E eu quero parabenizar o nosso presidente por essa iniciativa de direcionar a reunião de hoje para uma homenagem da academia ao Dia do Piauí. Eu fui, de ontem para hoje, estava pensando nesse assunto e queria só dar um depoimento, pelo menos, do que eu tenho vivido nos últimos anos. Quando se fala assim no Piauí, na história do Piauí, histórico do Piauí, de onde veio o Piauí, capitania do Piauí, província do Piauí, estado do Piauí. Olha, desde meu tempo de UESP, eu senti
que, de uma forma ou de outra, a gente estava ingressando numa época na sociedade em que nós tínhamos que fazer um esforço, uns mais, outros menos, para ingressarmos no mundo virtual. E agora, de uns tempos para cá, eu precisei de dados biográficos, por exemplo, do meu patrono na Academia de Ciências. Este meu patrono da Academia de Ciências, Pedro Francisco da Costa Alvarenga, de Oeiras, ele saiu de lá, nasceu em 1826, foi para Lisboa, a família mandou ele para lá para estudar, essa coisa toda, nunca mais voltou, morreu por lá mesmo, mas teve um destaque imenso na comunidade científica, imenso. Eu tive dificuldade, rapaz, como é que eu vou? Ninguém não tinha dados sobre a vida desse rapaz. Eu tive que tentar adentrar em fontes lá de Portugal. É isso que eu queria hoje, o meu pensamento hoje aqui se volta, colegas, para a necessidade de que a gente entre o mais que puder no mundo virtual. E no ano 2000, o governo do Fernando Henrique, né, no ano 2000, houve um projeto dos mais importantes que se possa imaginar, que foi o projeto de resgate, um convênio do Ministério da Cultura com o Arquivo Ultramarino, que fica em Lisboa. Então, mediante este convênio, foi feito através de microfilmagem toda a microfilmagem de todos os documentos do Arquivo Ultramarino. Eu várias vezes pensei na minha vida, rapaz, eu vou ter que ir a Lisboa para ver não sei o quê. Ou vou ter que ir não sei onde para ver não sei o quê. Tudo é em Lisboa. Hoje, esse material está sendo todo cadastrado, microfilmado, e vai ser tudo colocado, inclusive no caso da época das capitanias, as caixas de documentos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, na capitania do Piauí, foram encontrados 32 caixas, parece com quase 2.000 documentos, contrastando com essas mesmas caixas e esses mesmos documentos, no caso da capitania da Bahia, do Rio de Janeiro, que é na caixa de 30, 40 mil documentos. Tudo isso hoje, meus colegas acadêmicos, está ao alcance da mão. Quem quiser hoje ir ao arquivo, desses arquivos, aliás, não é só o arquivo ultramarino, também o arquivo da Marinha, porque nessas horas é que a gente pensa, veja bem, quando o Brasil foi descoberto, século XVI, que era Portugal no século XVI? A maior potência da época. Os Estados Unidos são hoje no mundo. Século XVI era Portugal. No século XVII, já nem tanto. Já passou o bastão para a Espanha. No século XVIII, por aí vai. Já era aquele paísinho pequenininho, mas importância terrível no século XVIII. A Holanda. No século XIX, não. A Blonde Albion, né, como chamada, a Inglaterra, era a maior potência do século XIX. No século XX, como você sabe, os Estados Unidos, né? Da mesma forma que hoje, no século XXI, já se delineia no horizonte a supremacia da China. Mas isso é a fatalidade, os tempos são assim mesmo. Mas voltando então, eu só queria hoje, eu ficaria muito satisfeito se eu conseguisse mostrar para os nossos colegas acadêmicos que hoje, no Brasil, na Biblioteca Nacional, já existe um CD-ROM com todos esses dados. Eu não sei se eles já concluíram tudo. Realmente, eu não estou em condições, talvez até o nosso colega acadêmico, né, o nosso Fonseca Neto, que é o Fonseca. Nós temos 2 grandes historiadores hoje aqui na nossa academia, né, pelo menos 2, né? O nosso Fonseca Neto, que eu considero uma espécie de patrimônio, não no sentido de já ser homem, não, ele nem idade tem, mas é o patrimônio do Piauí,
no que toca a esse campo da história. Então, é um dos grandes historiadores hoje, a nível de Nordeste, a nível de Brasil, e também o nosso colega lá do sul do estado. Imagina a dificuldade que ele tem para conseguir acessar esses dados a respeito do Piauí. O Reginaldo Miranda é um rapaz devotado, ele fica para lá e para cá o tempo todo, rapaz. Então, eu só queria então dizer o seguinte, que grande parte hoje de coisas que estavam tudo escondidas, guardadas inclusive em caixas velhas, caixas de 200 anos, guardadas há 200 anos, documentos sobre o Piauí, hoje tudo foi microfilmado, gente. Está tudo hoje na Biblioteca Nacional. Está tudo hoje em CD-ROM. Então, tudo hoje, vamos dizer, está ao alcance. Agora, eu estou me referindo, agora, pasme, só a parte de manuscritos. Eu não estou me referindo de objetos, coisa disso daqui. Só a parte de manuscritos, gente. Então, esse pensamento, essa ideia que eu queria ter aos nossos colegas acadêmicos, de que nós temos que avançar no mundo virtual e para termos um conhecimento mais profundo da realidade desse Piauí, que é mais difícil do que os outros, porque muita coisa está arquivada nos manuscritos das capitanias do Maranhão, do Maranhão para lá, e também de Pernambuco e da Bahia, né? Então, como eu não quero me alongar mais, colegas, queria apenas deixar esse assunto registrado sobre a importância do Piauí hoje, da história do Piauí, que está em grande parte já no mundo virtual. Obrigado. Obrigado, professor Jonatas Nunes, pela sua participação na nossa sessão de hoje, dedicada ao Piauí. Cumprimentos ao doutor Itamar pelo enquadramento, está muito bom hoje o enquadramento dele. Os outros também já estão muito bem familiarizados com isso. E eu vou também dar uma orientação aqui, como um ex-militante de televisão, que procurem não baixar a cabeça quando a gente está falando aqui, que não fica a imagem muito bonita, não. Principalmente, doutor Moisés, você, eu, Felipe, professor Pedro, que já, Elmar, que já estamos desprovidos de riquezas capilares, né? Precisa a gente ter cuidado também com isso. Poeta Elmar, bom dia. Bom dia. Mas, presidente, eu já tive bastos e vastos e ondulados cabelos, não é? Mas isso foi outrora. Meus amigos... O tempo é cruel. Meus amigos, há alguns anos atrás, eu sugeri que Campo Maior tivesse um monumento às 3 raças. E coloquei 3 ícones representantes dessas 3 raças. Um representando a raça branca, outra preta, outra a indígena. Porém, os nossos alcaides, eles se limitam ao feijãozinho com arroz deles, às coisinhas eleitoreiras dele, e nunca deram importância a isso. Mas, na minha ideia, a raça branca, a negra e a indígena seriam representados por 3 importantíssimas figuras da história piauiense, mas que o Piauí havia esquecido. Hoje estão começando a se lembrar dessas 3 figuras. A branca seria representada pelo fundador da cidade, seria Bernardo de Carvalho, que foi o último mestre de campo das conquistas do Piauí e do Maranhão, e que fundou várias cidades, construiu várias igrejas, ele era um amigo da Igreja Católica na época. E essa figura, segundo o padre Cláudio, teria lançado as bases do que veio a ser o Piauí, porque ele iniciou a administração piauiense, a hierarquia e a questão de uma formação organizada militar no Piauí. Ademais, ele lutou com todas as forças para que o Piauí se vinculasse ao Maranhão e não ao Estado colonial do Brasil.
E isso, de fato, veio a acontecer. E ele se insurgia contra os desmandos da Casa da Torre, que eram perversos no aprisionamento, chegando ele ao ponto de soltar índios que tinham sido aprisionados injustamente, porque não era na chamada Guerra Justa, e a mando da Casa da Torre. Então, essa figura chegou a ter o respeito dos próprios índios contra os quais ele guerreava, porque ele não era sanguinário, porque ele, ao final dos combates, ele mesmo pessoalmente até procurava curar os índios. E muitas tribos pediu para ficar aldeados sob a sua orientação. Vou parar por aqui para entrar na outra figura que eu sugeri como representante dos indígenas, o Manduladino. Manduladino que não se sabe ao certo onde ele teria nascido, mas que bem poderia ter sido, como quer o nosso bravo Itamar, em Alto Lugar, porque lá existe o lugar ladino. Mas se não fosse Alto Lugar, seria margeando ali o Rio Longar, que ele perlongou nas suas lutas, e mesmo porque ele, segundo o romance lá do nosso Afrânio, teria ficado sob a proteção do Bernardo de Carvalho. E segundo o Padre Cláudio suspeitava que ele poderia ser filho de Bernardo de Carvalho. Não chegarei a tanto, mas o Padre Cláudio até me disse que pretendia escrever um romance com essa versão. O certo é que Mandu promoveu uma verdadeira confederação de tribos indígenas para combater as, os, as fazendas. As fazendas, claro, é, é, comandadas por portugueses, pela raça branca. Mas esse epíteto dele, de ladino, se devia porque ele era alfabetizado, porque ele era muito inteligente. E realmente foi uma grande liderança. Também pararei por aqui para não extrapolar os meus 3 minutos. E, por fim, a raça negra seria representada pelo Raimundo Gomes Vieira Jutaí, pouco lembrado na história do Piauí. Esse cidadão foi o verdadeiro estopim, foi quem, de fato, desencadeou a balaiada. Ele foi uma das principais lideranças da balaiada e foi o seu estopim quando ele arrebentou umas pessoas e soltou o seu irmão, que se encontrava preso na cadeia. E não apenas isso, ele fez um manifesto baseado na Constituição da época, justificando a revolta. E o fato é que a balaiada se estendeu pelo Piauí, lá onde eu tenho o minifúndio, ele atravessava o Parnaíba, em demanda da Barra do Longar, aí perlongando o Pirangi, ele seguia para Frecheiras, onde já existia aquela igreja antiga, não tão antiga, como dizem, mais antiga nos moldes do Vicente Miranda, como ele defende, e onde ele tinha o apoio de Domingos Ferreira de Veras, que foi a balaiada e que pertencia a uma família poderosa da época. Então, na minha homenagem ao Piauí, eu evoco essas 3 figuras que durante muito tempo foram injustamente esquecidos pelos piauienses, pela história do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado, poeta Elmar, pela sua participação. E pela ordem de inscrição, aqui nós vamos ouvir o doutor Moisés e, em seguida, o professor Fonseca Neto. Bom dia, professor Moisés Reis. Microfone fechado. Doutor Moisés com o microfone fechado.
Doutor Moisés, enquanto o senhor organiza aí o microfone, o professor Fonseca já está com o microfone aberto, em seguida o senhor fala. Professor Fonseca, então. Ok, meus caros. Presidente, interessante esse propósito esse chamado, essa indicação para falarmos sobre o Piauí nos significados dessas comemorações do dia 19 de outubro. Gostaria de dizer duas ou três coisas, uma delas, que era para eu ter dito na sessão passada, mas se estendeu muito. E vem a propósito desse assunto que você pede que nós nos refiramos hoje. No último sábado, dia 10 de outubro de 2020, tá? Se completaram, né, 208 anos da separação política definitiva da capitania do Piauí em relação ao estado do Maranhão. É interessante, quer dizer, 11, 12, 13 anos antes desses episódios, que aqui, de algum modo, nós estamos nos referindo, né, à chamada independência, a adesão do Piauí à independência do Brasil. E esse episódio é muito esquecido na história do Piauí. Eu achei de relembrar isso, né? Dia 10 de outubro do ano de 1811, dentro de um quadro de um conflito muito grave entre o Piauí e o Maranhão, o Estado, em que o o governador do Maranhão, general, mandou prender o governador do Piauí, mandou buscar em Oeiras e levou a ferros o governador Carlos Burlamac. Esse episódio é pouco estudado, né? Mas ele significou, para quem gosta muito da história oficial, o rompimento, logo em seguida, da última vinculação do Piauí ao Maranhão. Essa seria a verdadeira independência do Piauí. Mas eu gostaria de lembrar, nessa ocasião, fazendo coro com o que o Pedro lembrou, que o ciclo da independência já é o tema mais estudado da historiografia do Piauí. Mas tem muitas lacunas, né, e que nos desafiam até hoje, né, nesse estudo, com desrespeito ao Piauí. O colega Elmar acabou, de maneira muito interessante, de recuperar três figuras do contexto anterior da formação piauiense, né, anterior à independência. E eu quero chamar a atenção disso. O Guimarães Rosa, lá, né, no Quelemelen dele, né, naquela conversa na sua elucubração dialógica da obra, ele diz assim, né, tá? O senhor me concedendo a palavra, eu digo, né, para pensar longe sou o cão mestre. O senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Essa citação é para eu fazer a seguinte alusão, Elmar, a uma falta que eu considero muito grave quando tratamos da historiografia piauiense, né, e que envolve poesia. Ninguém nunca se interessou, e sabemos por quê, de ir atrás, de pegar lá na origem, né, e historiar esta sonoridade que deu nome à gleba, Piauí, tirada da boca da humanidade que os colonizadores chegantes iriam matar logo em seguida. Antes, os viram lá no Canindé, no Piauí, olhar para aquele rio e aqueles peixes pintados e disseram, e o colonizador, algoz nesse sentido, né, captou. Piauí, rio dos peixes pintados. Isso é muito belo. Qualquer estado, qualquer lugar, qualquer expressão societária que ame a sua história, diria isso para uma criança, despertando-a, né, antes de mais nada, né, para a sua identidade, do lugar onde nasceu, inclusive porque tem este nome. Mas é impressionante como
a expressão Piauí, linda, poética e singular no mundo, na história humana dos vocábulos, como é que este lugar, né, ele é conhecido com esse vocábulo, tupi. E como é que se menosprezou? Não tem um ensaio, né, histórico e tal que investigou isso. Aí tá por quê? Não interessa, né? Exatamente, né? Nunca interessou, justamente para quê? No lugar dessa preocupação, que desencadearia uma bela sensibilidade sobre o ser piauiense, né? Tá? Mas o Joãozinho, naquela escola lá, levanta o braço e perguntou: e por que mataram aqueles? Por que mataram os que diziam Piauí, Piauí, olhando para o rio, e os rios limpos e os peixes? Né? Então, essa é uma falta que a historiografia, no afã, né, de elevar esses fatos, de estudar a independência, por exemplo, né, quando esses episódios da chamada independência, da adesão, esses fatos datados e bem estudados, quando isso se deu, no próprio tempo cronológico da civilização ocidental, da colonialidade, né, o Piauí já tinha quase 200 anos de sua formação, tomando-se os marcos de 1600 e pouco. Tá? O professor Jonas, já vou encerrar, presidente José, o nosso confrade Jonas lembra, acabou de elencar os impérios coloniais que se sucederam como metrópoles nesses, né, nos 400 anos primeiros, nos 300. Tá? Eu gostaria de lembrar ele e acrescentar que a China, está do outro lado, nunca deixou de ser um império. Não foi império colonial daqui. Então, eu gostaria de lembrar, lembrando essa falta, né, e para exaltar essa expressão, né, eu torço, estudo muito, né, inclusive esses documentos que ele aludiu, o Jonathan, né, para que a gente dê valor a essas coisas. As crianças, os adultos gostariam muito mais de poesia, gostariam muito mais do Piauí, se o seu espírito não fosse colonizado ao ponto de lhe negar a lembrança numa escola de porquê, né, e que expressão vocabular tão bela é essa, que dá nome, né, e nos une e expressa a nossa unidade, né, perante os céus do Brasil e das Américas. Piauí, terra, né, rio dos peixes pintados. Por que não se quer falar disso? Obrigado, professor Fonseca Neto, pela sua participação. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Moisés Reis, em seguida o professor Felipe Mendes. Doutor Moisés, bom dia. Muito bem, presidente, bom dia. Bom dia, caríssimos confrades. Eu estou aqui embevecido depois de ouvir essa belíssima, embora curta, palestra do professor Fonseca Neto. Extraordinário historiador. Parabéns, professor Fonseca. Eu ouvi atentamente aqui o meu confrade, querido amigo, a que eu muito admiro, Pedro Ribeiro, falando a respeito da Invicta Oeiras. E é verdade. Eu não conheço nenhum oeirense que não cante e canta em voz alta a terra mafrencina. Talvez porque lá em Oeiras, o repositório esteja depositado o início da história do estado do Piauí. Ou seja, nós, oeirenses, nos vangloriamos muito ao dizer que nós gostamos e falamos de Oeiras porque nós temos história para contar. E é verdade. Com relação, hoje nós estamos comemorando mais uma vez o dia da independência do Piauí. O professor Pedro Ribeiro fez menção a Oeiras. Eu queria apenas fazer uma anotação. Eu sei que o confrade Fonseca e ele, como historiador, Pedro Ribeiro, também sabem disto, e todos os demais confrades também têm lembrança disso, mas eu queria só apenas reavivar esse fato. Na verdade, sobre a independência do Piauí, há uma divergência. Eu vejo que os oeirenses falamos muito, não, a independência foi primeiro em Oeiras. Eu aqui, a Socapa ou Intramuros aqui na academia, digo que não foi assim. Quem primeiro levantou o braço para dizer o Piauí está independente foi realmente o coronel Simplício de Souza Dias, com
o juiz de direito de Parnaíba, o doutor João Cândido, que levantou o braço, levantou o grito e disse: o Piauí, sim, estará independente, vai se desvincular do jugo português. O nosso português, que estava em Oeiras naquela época, o FIDIE, com essa iniciativa dos parnaibanos, se deslocou para Parnaíba para poder abafar aquela iniciativa. Ocorre que quando ele voltava, e eu não vou comentar a respeito do que ocorreu lá, quando ele se deslocou para Parnaíba, mas quando ele chegou em Campo Maior, onde houve a famosa batalha do Genipapo, os revoltosos de Campo Maior, todo mundo se juntou, e ali o FIDIE realmente foi vencedor, em tese, porque ele ganhou a batalha, porque ele estava bem apetrechado, e os outros tinham só facão, enxada, mas ele, ao mesmo tempo, perdeu, porque os revoltosos ali se apropriaram dos mantimentos e das armas do FIDIE. Diante daquele ali, o FIDIE, então, que ia retornando para Oeiras, decidiu desviar caminho e foi no rumo de Caxias. Bom, nessa época também, nesse momento, o Manuel de Souza Martins também levantou a voz e disse que o Oeiras não se subjugaria mais ao comando do FIDIE. Então, ele teve também a sua participação, porque encorajou muito mais o resto do Estado, e com isso o FIDIE se viu em condições de não mais voltar a Oeiras. Tanto é que depois de tudo isso, quando houve o reconhecimento da independência do Piauí, Dom Pedro I, num primeiro momento, reconhecendo os méritos do coronel Simplício Dias, convidou-o para ser governador do Piauí. Ele não concordou em ser o governador, dissentiu, disse que não queria ser o governador. E então, Dom Pedro I nomeou o Manuel de Souza Martins, que nós todos sabemos da história, que passou aí, foi mais de 20 anos governando o estado do Piauí. Eram essas as informações que eu gostaria de registrar, apenas na minha visão, em amor à verdade histórica. Muito obrigado, doutor Moisés, pela sua contribuição que traz à nossa sessão de hoje em homenagem ao Piauí. Eu convido a fazer uso da palavra o professor Felipe Mendes e a seguir o doutor Itamar. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, presidente. Bom dia, confrades. Eu lembrei de trazer para esta sessão uma palavra de reconhecimento e de gratidão ao autor da lei que criou essa data, que é José Alto de Abreu. Eu tenho um livro dele, que foi lançado no governo do Dr. Disseu, uma segunda edição, porque a primeira é de 1937, e gostaria apenas de ler o artigo, né, a Lei número 176, de 30 de agosto de 1937, e o artigo 1º, 19 de outubro, será feriado estadual, com a denominação de o Dia do Piauí. Artigo 2º, nesta data, anualmente, serão promovidas comemorações cívicas nos estabelecimentos de ensino e centros culturais do Estado, com a colaboração do governo. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu fui abrir novamente o livro e tem uma dedicatória que ele fez, né, acho que dá para ver, no lançamento deste livro, que foi uma iniciativa do nosso amigo, confrade José Lopes dos Santos, na época secretário de governo do doutor Disseu. Bom, e encontrei outros correspondências com ele, eu passei a trocar algumas correspondências com ele, morava no Rio de Janeiro. A seguinte, a última, foi um cartão de Natal. Isso aqui foi de 1976. Ele ligou, Natal de 1976. E o cartão de Natal seguinte, que foi o último, de dezembro de 77, em que ele, de próprio punho também, ele tinha um apreço a mim, revelava, por sua generosidade.
E ele dizia, no final, ele datou de uma casa de repouso, de geriatria, lá no Rio de Janeiro. Isso em dezembro de 77. Eu não sei exatamente a data de falecimento, mas que foi no ano seguinte, 78. Então, é uma pessoa que eu tive o privilégio desta relação, embora muito esporádica, mas muito rica de conteúdo. E eu também não poderia deixar de falar sobre o próprio dia do Piauí, embora antecipando um pouco o tema desta entrevista, desse evento a ser marcado, que é um pouco do livro, a segunda edição, que está aqui, não dá para ver bem, mas o que mostra, de certa maneira, um sentimento duplo que eu tenho, eu vivo, de um lado, a confiança no futuro do Estado, pela sua pujança, pelos seus recursos, e, de outro lado, pela demorada falta de coordenação e de liderança dos governos do Estado nos últimos anos. Esta segunda edição, ele basicamente traz o acréscimo da análise do Estado de 2000 a 2020, em alguns casos 2018, 2017, conforme a estatística disponível. E, de um lado, o Estado tem crescido, não só nesses 20 anos, mas nos anos anteriores, mais do que o Brasil, na média, e mais do que o Nordeste. Embora esse crescimento maior é pequeno, de modo que a nossa distância continua basicamente a mesma do anterior. Então, o problema é que o crescimento deste produto decorre basicamente da produção agrícola do Cerrado, basicamente isso, e das transferências federais, em que se destaca nos últimos anos, para dar um nome só, a Bolsa Família. Tem a Previdência, tem outros recursos de transferências federais. Tanto que, quando você olha os subsetores da economia do Estado, setor primário, secundário, terciário, dos subsetores de cada um desses setores, que mais cresceu foi o comércio. Ou seja, o comércio interno não é da soja, um pouco do milho, talvez, mas ele é todo para exportação. Então, o comércio cresceu por quê? Porque entrou dinheiro de fora para comprar o quê? Produtos importados de outros estados. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. O segundo ponto é que a soja, no caso, só para dar um exemplo, em 2000 tinha 40 mil hectares. Já em 2017 chegou a 700 mil hectares. Para não falar dos demais produtos do Cerrado, soja, milho, algodão, assim por diante. A grande questão é a seguinte: a soja passou a ter mais valor do que todos os produtos agrícolas. E aí é que vem o outro lado da questão do desânimo, do pessimismo, digamos assim. É que há 20 anos, 18 anos, se tenta construir uma estrada que seria o eixo da produção, do escoamento da produção, chamada Transcerrado. E que seria como que uma coluna vertebral, nós teríamos depois as estradas vertebrais, né, para ajudar os produtores a aumentar a sua produção. Então, nós temos o lado da soja dos produtores crescendo, a agricultura de mercado, competindo mais ou menos com os outros produtores do Maranhão, da Bahia, do Pará, etc. E aí nós temos esta parte do governo. Outro ponto de destaque do Piauí, e aí é muito apregoado, é que o Piauí passou a ser um dos maiores produtores de energia renovável, né? Eólica e solar. Acontece que aí vem o outro lado, é que a nossa empresa concessionária, distribuidora, Cepisa Estadual, Cepisa Eletrobras, agora Equatorial,
Das 33 empresas concessionárias nos estados, esta nossa é a 27ª em desempenho. Ou seja, o nosso problema continua sendo da disponibilidade de energia na porta da fábrica, na porta do comércio, na porta de casa. Bom, esse é o lado. E da nossa tradição, os rebanhos do Piauí perderam participação relativa diante dos outros estados do Nordeste. Perdemos uma posição de quarto para quinto nos bovinos, de segundo para terceiro no caprino, e de terceiro para quarto no ovino. E, em todos os casos, para Pernambuco. Então, não foi por acaso que Pernambuco assumiu este degrau em cima do Piauí. Deve ter acontecido alguma coisa que não é apenas a natureza ou a criação solta lá. Alguma coisa aconteceu do lado do governo de Pernambuco com os produtores. E aí, o outro lado, que é esse lado, de certa maneira, da tristeza. É ver que os indicadores sociais do Piauí, que crescem, mas cresce menos do que o Brasil. Então, a nossa posição relativa continua mais ou menos a mesma. E aí, do lado do governo, né, do problema que nós temos, não posso deixar de mencionar. E aí, no ano 2000, tinha 44 órgãos, entre secretarias, empresas e autarquias, etc. No ano de 2019, tem 71 órgãos que têm orçamento. Eu fiz uma conta, está no livro, que se o governo do Estado, nesses 20 anos, tivesse mantido a relação da despesa de pessoal com as receitas de corrente líquida, no valor 0,42, que é o limite, que foi encontrado várias vezes, vários anos, teria havido uma economia de 3 bilhões e 600 milhões nas despesas de pessoal. Se o governo tivesse controlado suas despesas, outras despesas correntes, custeio de um modo geral, que bastaria ter crescido apenas como cresceria, ou teria crescido as receitas correntes, teria havido uma economia de 9,2 bilhões de reais. Então, 9,3, 14 bilhões. Não tem um número assim. Seria possível ter encontrado esta economia de 14 bilhões se houvesse um mínimo de coordenação do governo, dos governos. Aí vem a dívida. Em 31 de dezembro de 1999, a dívida, no saldo devedor no final do ano, era 318 milhões. Real, atualizado. O saldo devedor, em 31 de dezembro de 2018, era 5 bilhões e 300. O número seguinte pode... Em 2019, o governo mandou mensagem para a Assembleia no total de 4,8 bilhões de novos empréstimos. Neste período todo, de 2000 a 2018, o Piauí pagou de juros e encargos e amortizações 12 bilhões. Então, é uma coisa que está trazendo para o Piauí, para o futuro do Piauí, uma preocupação que nós precisamos, que eu tenho que ter, e quem precisar juntar-se a essa preocupação, nós temos quase que a obrigação de cidadão. E no capítulo, nesse último edição, há um tema novo que eu desenvolvo, não está na primeira edição, que é o conceito de riqueza pública, que se desdobra em dois. A riqueza pública natural, que a natureza nos deu, e a riqueza pública criada, e sucessivamente, ao longo dos anos, os governos e a sociedade implantaram as estradas, energia, comunicações e as instituições, como é a nossa academia. Essa faz parte das instituições da riqueza pública criada. Só para comparar, e o tempo é curto, nós temos a terceira maior disponibilidade hídrica do Nordeste. Perdemos para a Bahia e para o Maranhão. Aí temos 32 mil hectares irrigados, enquanto o Ceará tem 222 mil.
O Ceará todo mundo conhece, não tem a disponibilidade de água que nós temos, mas eles criaram, Denox, o governo do estado, os produtores, a iniciativa privada, criaram os açudes, né? É onde tem a fonte de água dessa irrigação. E aí temos outro exemplo. Nós temos no Piauí, ao longo dos anos, os projetos de assentamento da reforma agrária. Esse é um tema que precisa ser discutido, com toda a isenção, sem paixão. O INCRA tem 499 assentamentos no estado. O governo do estado, através de um programa chamado Crédito Fundiário, tem 674. E o Denox tem 4 projetos antigos, Piripiri, Cimento, Gogué, etc., Luzilândia, e mais os 2 grandes, Parnaíba e Guadalupe. Excluindo esses 2, praticamente não existe mais nada irrigado nesses 4 perímetros do Denox. Por conta de quê? Por conta da crise do Denox, que foi ao longo do tempo desmilinguindo como instituição, e o governo do estado e a sociedade do estado não vai lutar para o soerguimento do Denox, que tem essa responsabilidade grande. Eu andei em alguns deles, em Luzilândia, por exemplo, não tem mais 1 hectare irrigado. E aí, eu já fiz uma pergunta ao pessoal ligado ao setor agrícola, ao rural do estado, deste atual. Qual é a produção destes assentamentos? O INCRA não tem nenhum levantamento, o governo do estado, eu perguntei ao coordenador, não tem esse levantamento. E o Denox também não tem. Ou seja, os órgãos que deveriam estar acompanhando, o que é que se passa? A partir do momento em que aquela terra é transferida para um produtor sem terra, ninguém acompanha. E aí, eu digo com toda franqueza, praticamente nada em 1.800.000 hectares. Total da produção da área desses projetos adquiridos ou desapropriados, 1.800.000 hectares. Só a soja tem 700.000 hectares. Quanto é que produz? Então, é um tema para discussão. Por fim, essa riqueza pública criada, que está aí se perdendo, o Porto de Luiz Correia, Centro de Convenções de Teresina, as estradas que não demoram mais de 2, 3 anos, porque não tem um fundo rotativo de conservação das estradas. E aí o governo chegou ao ponto de tomar empréstimo para fazer conservação de estrada. Quer dizer, do ponto de vista da lógica, é o fim da picada. Ou seja, tomar empréstimo para fazer conservação, quando devia ser um fruto desta ação, né, de produção. E, terminando de fato, se o governo tivesse feito as estradas do Cerrado, o aumento da produção na região com o ICMS decorrente teria sido suficiente para pagar toda essa dívida. Então, é uma questão que nós precisamos não ter nenhum medo de discutir. Eu gostaria, estou à disposição de qualquer instituição das universidades para fazer esta discussão. E fiquei já acertado com o nosso amigo, o professor Ricardo Alágio, é o diretor da gráfica da Universidade, da editora, e meu colega, meu amigo lá do Departamento de Economia, para fazer um lançamento lá na universidade, além deste que seria, oportunamente, na academia. Porque eu quero discutir isso na universidade. E aí eu encerro agradecendo a oportunidade ao presidente e a paciência dos confrades por ter me ouvido. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe Mendes. O tema, na verdade, é instigante, e só um tema dessa natureza faz com que você, que é sempre muito disciplinado nos 3 minutos, chegue aí a um tempo superior, o que é perfeitamente compreensível. Até porque nós estamos hoje com uma sessão com um número menor de oradores e há essa possibilidade de conversar um pouco mais. Eu convido a fazer uso da palavra, não sei se já está aí a postos, o nosso doutor Itamar, em seguida o desembargador Otton. Doutor Itamar? Mestre Otton, acione aí seu microfone aí enquanto o doutor Itamar volta. Podemos fazer a inversão aí da ordem. Pois não, muito bom dia.
Cumprimento aos colegas acadêmicos. Hoje aqui de máscara, mas não é novidade, né, nesses tempos de pandemia. E ocorreu aqui um pequeno acidente na restauração de um dente. Mas estamos aqui marcando presença. Cumprimento a todos. E para dizer que muito oportuno, muito feliz a iniciativa do presidente, em que pudéssemos, nesta sessão de hoje, prestar uma homenagem ao Piauí e sua história, né? Ainda que dispondo cada acadêmico de um curto período de tempo, mas o suficiente para, quem sabe, levar adiante, já que a sessão é transmitida aí no YouTube, falas sobre o nosso Piauí, né? Como piauienses, nos orgulhamos do Piauí. Creio que falo aí por milhares, ou pelo menos coincidentemente com o pensamento de milhares de piauienses, que somam hoje quase 3 milhões e 500 mil habitantes, né? Então, o Brasil tem tudo para se orgulhar, como nação, como pátria, para se orgulhar do seu Estado federado, do povo piauiense. O Piauí tem marcado presença na vida da nação. Basta lembrarmos, como já foi referido aí por alguns acadêmicos, a adesão do povo piauiense ao discurso de Pedro I, ao discurso e à atitude de Pedro I, coadjuvado, evidentemente, pela imperatriz Leopoldina. E quando testemunhos cheios de civismo, lá da Parnaíba, deram um grito à frente, um homem da lei e do direito, João Cândido de Deus e Silva, e um homem da economia, um capitalista, e mais outros prohomens de mente arejada e com o peito cheio de amor à emergente pátria brasileira, né? E aí, se sucedendo, outro fato histórico relevante que deve se orgulhar a nação brasileira é a batalha em campo aberto, em Campo Maior, né? Onde piauienses e mais outros brasileiros da circunvizinhança do Ceará e do Maranhão enfrentaram o exército português em nome da defesa da pátria Brasil, né? Saindo vencedora, consideradas aí as circunstâncias em que se der a luta. O certo é que, ou vencendo ou não vencendo propriamente dito na luta, o certo é que, como já destacou aí o acadêmico Pedro, Finier foi para longe, né? Fugindo do campo de batalha, né? E aí outros fatos também se sucedem, nos faz lembrar também a Guerra do Paraguai, quando no topo da política brasileira estava um piauiense, era o ministro da Guerra, João da Cunha. Era um piauiense, que, aliás, foi através de uma construção política que o gabinete do Zacarias de Vasconcelos encontrou essa solução para levar o grande comandante Luiz Alves de Lima e Silva, Caxias, para o combate das forças brasileiras lá no Paraguai, né? Caxias só ia se parece que estava lá como ministro da Guerra, seu desafeto, alguém com quem ele não se entendia, e aí foi alçado o Paranaguá, o João Lustosa, para o Ministério da Guerra. Caxias foi e o Brasil sai vitorioso. Estando aqui também no Piauí, com seu irmão lá do João Lustosa, o José da Cunha Lustosa,
o Barão de Santa Filomena, né? Que, exatamente motivado por esse sentimento de patriotismo, e arregimentou homens e armas e tal, e formou, nós conhecemos aí o 2º Corpo de Voluntários da Pátria, né? Marchou de lá de Santa Filomena, lá para cá, com os recursos de que dispunham, creio que talvez aí tenham até entrado as embarcações rústicas, etc., demandarem, passando aqui por Teresina, quando aqui, curioso isto, e é um fato histórico relevante, Piauí se orgulha disso, ingressa a Jovita Feitosa nas colunas, né? Foi bem recebida, inclusive pelo presidente da província. O presidente da província, o Franklin Doria, e era também, integrava lá os Lustosa da Cunha, era genro do João Lustosa da Cunha, né? O João da Cunha Lustosa, Marquês, né? E aí a Jovita recebida, parte para a guerra, e isso é um fato histórico, que enaltece a figura da mulher em solo piauiense e também no cenário nacional, né? O Piauí também esteve às voltas, sabendo administrar a passagem do Luiz Carlos Prestes pelo Piauí, Floriano, Teresina, soube muito bem o Piauí administrar isso aí, para não haver derramamento de sangue, né? E na economia, nas letras, na cultura, o Piauí não desmerece de nenhum estado da federação, né? O Piauí dá ao Brasil, né, fazendo maior a sua pujança como país continental, dá o Rio Parnaíba, mais de 1.500 quilômetros de extensão, o rio genuinamente nordestino, né? Navegável, orgulho do Brasil, né? Dá ao Piauí, por exemplo, a maior fronteira agrícola da atualidade, integra o Quarteto Matopiba, que é a pujança da produção de grãos do Brasil, né? Então, o Piauí é motivo, sim, de ser, em dia de hoje, como todos os dias, referenciado pelos piauienses. E nós aqui, acadêmicos, nesta sessão muito oportuna, em homenagem ao Piauí, deixamos aqui registradas essas nossas falas, em meio virtual, ficam gravadas, para que outros piauienses sintam como nós a força do Piauí batendo em nosso peito. Eram essas nossas palavras, presidente. Muito obrigado, acadêmico Otton, pelas suas palavras na sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras, em homenagem ao Dia do Piauí. Eu consulto o doutor Itamar, se ele já está a postos para fazer uso da palavra, conforme a sua Tudo bem. Bem, Jorge. Está ouvindo bem, Jorge? Ouvindo bem. Estamos sem ouvido, então, mas estamos ouvindo. Eu gostaria de acadêmicos dizer que a história do Piauí já foi muito bem contada, bem falada por todos vocês. Eu quero dizer só que nessa Bom, acho que estamos sem o som, sem o áudio, doutor Itamar. Estão conseguindo ouvir o doutor Itamar? Não, né? Não estou ouvindo. Então, vamos ver se ele restabelece a comunicação, a conexão conosco, com a sessão. Doutor Plínio, o senhor não se inscreveu. Quer fazer uso da palavra também? Dos presentes só falta você. Obrigado, presidente. Bom dia, prezado presidente Osmo, prezados confrades, confreiras, prazer renovado esse encontro
histórico. Nessa homenagem ao Dia do Piauí, nosso querido Piauí, nada mais do que a gente enaltecer essa estrofe: Piauí, terra querida e muito querida, filha do sol e do Equador. Nosso sonho, nosso amor. Realmente, seriam as minhas palavras iniciais do nosso grande amor pelo Piauí. Esse nosso Piauí, que tem como patrimônio imensurável o seu povo, a sua gente, a sua história de luta, educação, sua cultura. Já estou enaltecido pelos confrades anteriores, que me associam à sua fala, que tem também como patrimônio histórico, cultural, a nossa querida cidade natal, São Raimundo Nonato, patrimônio cultural da humanidade, o berço da civilização, que realmente é orgulho de nós todos, não só são raimundenses, mas piauienses, brasileiros, diria até mais, e americanos, poderia falar com mais pragmatismo. Esse nosso querido Piauí, que tem uma instituição, tem inúmeras instituições que nos dá orgulho, entre elas a nossa instituição, Universidade Federal do Piauí, e outros que seguiram, como o ESP e INSP, a nossa histórica Academia Piauiense de Letras, Casa de Lucídio Freitas. Esse realmente é um Estado que tem muito, que muito contribuiu e tem muito a contribuir, que nos orgulha como piauiense e como brasileiro. Esse povo, inúmeros e imensuráveis cidadãos que contribuíram para a história do Piauí e do Brasil, nossos povos que saíram daqui, migraram para São Paulo e ajudaram a construir um outro Brasil, que é o Estado de São Paulo, que ajudaram a construir Brasília, a nossa capital federal. Esse povo guerrido, esse povo realmente digno, ele merece ser enaltecido continuamente, independentemente de qualquer data histórica. Me orgulho muito em ser piauiense. E sempre, aonde eu ando, faço questão de enfatizar a minha cidade natal, a minha origem do piauiense. E essa terra que não só nasci, que me abraçou, a nossa capital, para o meu crescimento profissional, me deu a oportunidade do meu crescimento profissional e amoroso, onde eu constituí família, cuja mulher também piauiense, minha mulher, minha filha. Então, é um estado que realmente me orgulha muito em ser piauiense, em morar no Piauí e em representar o nosso Piauí. E como já foi falado também pelos confrades, a nossa pecuária histórica não pode ser desprezada, a nossa agricultura. Então, esses indicadores realmente educacionais que o Piauí tem e que nos orgulha colocar dentro dos indicadores maiores a nível educacional, e nossas atividades também no polo de saúde também nos orgulha e nos dá uma responsabilidade cada vez maior de cada vez mais elevar o nosso Piauí. Não queria extrapolar os meus poucos 3 minutos, mas deixar todo esse nosso registro, enquanto professor, enquanto profissional de saúde, enquanto membro quanto me honra, dessa nossa histórica Academia Piauiense de Letras, deixar a minha pequena fala nesse momento importante e momento de reflexão. Obrigado, caros confrades, é um prazer renovado. Me associo à fala dos anteriores, que me antecederam, nesse momento tão importante. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor, pela participação. Eu queria comunicar aos confrades que, de vez em quando, eu desativo daqui o microfone de algum confrade, porque está havendo microfonia, mas daí, de onde cada um está, pode ativar o microfone na hora que precisar. É só uma questão técnica. Eu a palavra ao doutor Itamar para que ele retome o seu pronunciamento. Bom, primeiro, em relação a autolongar, já foi dito que, enquanto Fidié foi para Caxias, os feridos, os companheiros dele feridos, foram para Autolongar, e a capela que foi construída e foi cedida por um oeirense, Benedito Brito, ficou como uma espécie de
de hospital de campanha, até que esses feridos, essas pessoas que foram feridos na batalha, melhorassem e fossem para Oeiras. E realmente é muito mais próximo você sair de Campo Maior para Alto Longar, de Alto Longar para Valência e de Valência para Oeiras. Isso é uma estrada que existe num projeto aí que há muitos anos eu ouvi falar. Segundo, esse Alto Longar que hoje está na mídia, onde um Alencar, Pedro Henrique Alencar, um jovem de 19, 18 anos, postou uma mensagem numa rede social falando bem ou falando mal de uma facção, né? Talvez aquela facção que o rapaz foi solto lá pelo ministro. Pois bem, esse rapaz foi sequestrado, foi morto logo ali na saída da cidade, no sentido ali de Santo Antônio, e ontem foi encontrado o corpo dele numa cova rasa. Esse moço, Pedro Henrique Alencar, é descendente, lá pela 4ª ou 5ª geração, da família Alencar. Família Alencar que teve seu Cesário Alencar como um homem, uma prole muito grande, destacando-se Chico Alencar. O Chico Alencar, todo mundo conhece, foi um piauiense que saiu de Alto Longar em 1925, ficou morando no Rio de Janeiro, ele era autodidata, ficou escrevendo na revista da Secretaria do Ministério da Agricultura, e ele dizia que a diferença de Brasília para o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro tinha esquina, e lá ele encontrava com Armando Falcão, com tantas pessoas que fizeram a história do Brasil na década de 50 e 60. O Chico Alencar faleceu na década de 60, deixou 2 filhos, uma professora em Goiás e o nosso deputado político do PSOL, Chico Alencar. Chico Alencar escreveu para seu pai, não vou ocupar mais do que 3 minutos. Meu pai, o Chico Alencar, o filho, escreveu para o pai. Meu pai se foi quando eu tinha 13 anos, mas continua aqui, em quietude sem fim, no que sou agora e no que faço com o que fazem de mim. Meu pai, raiz, continua no gosto bom e ruim, pela farinha, pela política, pela cachaça, pela preocupação, pelo carinho que às vezes vem refazendo-me em sims. Essa raiz, meu pai, afunda no sentimento nordestino, nossa área de destinação sertaneja, de ser tão só e não tão só ser. Amizades, amores, vidas secas que precisam florescer. Meu pai, velho Chico, que partiu há 46 anos, mas suas águas irrigam todas as terras da minha existência, todos os rios dos meus filhos, toda esperança no que há de brotar. Meu pai, sem idade é tudo isso, somente saudade, semente, agradeço a atenção. Esse terceiro tópico é que amanhã é o dia do médico, e eu fui solicitado pela família do doutor Tasso a escrever um soneto. Podia ser o Elmar, procuraram o Itamar, mas eu tive sorte. Ser médico é ser um sacerdote, é cuidar dos outros com carinho. Exercer a profissão de médico no interior é mais que sacerdócio, é uma atitude superior. As belas histórias de Dr. Paulo de Tarso, Isaías Coelho, Raul Macedo, o pai do Plínio, e outros, deixam a medicina cheia de glórias. Olha a minha crítica. Fazendo acreditar em passado de vitórias. Pouca tecnologia, muita atenção nas histórias, exame clínico esmerado, paciência e dedicação, levando com suas habilidades condutas exitosas. Quantos partos não se faziam no interior sem tecnologia, mas tinham paciência. Dr. Paulo de Tarso, Dr. Raul Macedo e outros, nos ajude nesta empreitada, que a medicina volte a ser uma profissão humanizada, que o médico exerça com amor e conduta ilibada. E, para terminar, quero lembrar
que amanhã completa 2 anos da partida do nosso Herculano Moraes. E nós ficamos muito tristes com a ausência do Herculano. O Herculano que morreu ainda muito jovem, com 73 anos, né? Ele que nasceu lá em São Raimundo Nonato. Mas ele não morreu, ele continua por aqui participando, incentivando, criando novas academias, e Deus o tenha no bom lugar. E com certeza, professor Jonatas, ele já chegou lá com o Zé Forte abrindo a academia, viu? Academia Celestial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Itamar. Vamos ver se consegue manter essa condição técnica e essa performance nas próximas reuniões. Ficou muito bom. É só repetir o que foi feito hoje aí no seu escritório para que a sua participação fique em altíssimo nível técnico. Obrigado. Eu vou encerrar, então, falando da minha participação também. A minha homenagem ao Piauí, não tomem como um comercial, mas como uma homenagem, é o relançamento ou o lançamento da 5ª edição deste livro, O Piauí no Século XX, que eu farei amanhã. Então, eu acho que aqui está a maior declaração, pelo menos, que eu pude fazer de amor ao Piauí. Retratar um século de sua história, não na perspectiva da pesquisa econômica e social do Dr. Felipe, que eu não tenho competência para tanto, mas na perspectiva jornalística, uma reportagem que eu pego desde o ciclo da maniçoba, no comecinho do século XX, até a soja, no final do século XX. Então, os ciclos econômicos, os principais fatos religiosos, a criação da nossa diocese, a navegação do Rio Parnaíba, o fim da navegação, passagem da coluna Prestes, as lutas pelo poder, aqueles incêndios das casas de palha em Teresina, a era do boi, enfim, tudo isso, a chegada da televisão, os grandes projetos econômicos, também as grandes tragédias do século XX estão nesse livro que vou lançar amanhã em sua 5ª edição. Não é fácil aqui no Piauí, como todos sabem, um autor chegar à 5ª edição de um livro, ainda mais em tão pouco tempo, em apenas 20 anos. A primeira edição desse livro saiu há 20 anos, e esta edição vem melhorada, vem ampliada, porque de lá para cá foram lançados muitos bons livros do Piauí. Eu citaria, por exemplo, essa nova edição do Dr. Felipe, Bebi na Água, desse novo livro dele. O Dr. Fonseca fez aí um trabalho sobre os bispos do Piauí, e também pude melhorar minha pesquisa em relação a isso. Então, ficou um livro muito melhor e muito mais consistente, mais bem fundamentado. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui uma apresentação de um dos vídeos aceitou internado. Que estão sobre este livro. Vou tentar aqui. Se eu não eu retomarei a palavra e farei. E se tiver saindo dentro de instantes, eu pediria a gentileza aí dos confrades para que sinalizassem só um momentinho, acho que vai dar certo agora. Agora sim.
Osmo, eu particularmente só ouvindo áudio. Agora positivo. Bom, deu para ouvir e deu para ver? Deu para sair o vídeo direitinho? O áudio foi bem ouvido. Então é isso. Mas parte do vídeo foi visto. Carlos Osmo, pergunto. Vamos adquirir essa terceira... Circular nas redes sociais. Presidente Osmo, poderemos adquirir o livro? Sim, será disponibilizado aos acadêmicos, como o Disseu também. Já a partir de terça-feira. O lançamento vai ser amanhã, virtual, naturalmente, e são 5 vídeos, e depois eu repassarei. E eu encerraria dizendo o seguinte, que o Piauí caminha, que está aqui no livro, no encerramento dele já, tipo um pós-fácil, que o Piauí caminha para o encontro marcado com o desenvolvimento, em busca de sua chance. Como afirmou o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, no seu discurso de posse na Academia Piauiense de Letras, em abril de 1981, nosso maior problema era que não acreditávamos em nós mesmos, e isso já passou. Então, eu fico com essa mensagem do ex-ministro Reis Veloso para encerrar a sessão de hoje da nossa Academia Piauiense de Letras, em homenagem aos confrades que aqui estiveram: poeta Elmar Carvalho, professor Pedro da Silva Ribeiro, Moisés Reis, Fonseca Neto, Felipe Mendes, Jonatas Nunes, Itamar da Costa Abreu, Otton Lustosa e Plínio. São os confrades que participaram da sessão de hoje. Eu agradeço a presença de todos e faço o convite para que nos reencontremos no próximo sábado. Muito bom dia e um bom final de semana. Declaro encerrada a sessão de hoje. Um abraço. Bom dia a todos. Um abraço. Um abraço. Faltou uma foto aí. Esse agora é o Senadinho, né? E ainda tem o Senadinho, velho. Aí, vai fazer. Acabou, agora ficou no físico.